Propõe que a gente vá rapidamente para Caracas, onde a gente tem imagens do narcoditador Nicolás Maduro na sua posse e prestes a assumir o seu terceiro mandato, que, para ser muito generoso, promete fortes emoções, para dizer o mínimo, né, pessoal? Inclusive, a pergunta que nós lançamos hoje mais cedo, a enquete do dia aqui no Morning Show, foi se você, do outro lado, meu caro ouvinte telespec, se vocês imaginam que Nicolás Maduro será capaz de concluir esse tal terceiro mandato, tão manchado por acusações de fraudes, perseguições a opositores e absoluto desrespeito ao consenso e à pressão geopolítica da região e internacional. Mas, enfim, está ele aí, firme e forte, já nessa ópera bufa, né? Nessa grande fraude aí que ele está erguendo ali no Palácio Miraflores, em Caracas. Mas, evidentemente, que a resposta foi categórica, com 91,9% da nossa querida audiência aqui do Morning Show, no resultado da enquete, dizendo que Maduro não vai conseguir segurar a onda até o final. Concordo comigo, Marinho. Todo mundo com o PP, 91,9%, enquanto meros 8,1% são mis amigos de Maduro. 8,1% disseram que sim, que ele vai até o final. São talvez os mais pessimistas ou os mais cínicos, ou o pessoal que de alguma maneira ainda simpatiza com esse bufão de quinta categoria. Ou o pessoal também que tem ou uma os mais realistas. Verdade. Pura verdade. Jess Peixoto. Eu acho triste uma cena como essa. Eu sou uma grande, assim, apaixonada. Você é amante da democracia? Eu sou uma grande apaixonada. Eu tenho um casamento com a democracia. Olha, eu tenho um compromisso. Com o que você fala. Eu tenho um compromisso com a democracia, eu acredito muito na democracia. E ver cenas como essa, de aplausos a um ditador sanguinário, me entristecem muito. Na Venezuela, que foi a democracia por mais tempo, a democracia mais forte da América Latina, e que foi sequestrada em 1998 por um homem chamado Hugo Chávez. E que desde então vive nessa prisão institucional que caminhou cada vez mais para um governo ditatorial, autoritário, e que faz a população passar por tantos meandros. André, nós estamos vivendo um momento no Brasil de grande memória em relação a uma figura, que é o Rubens Paiva. Rubens Paiva foi sequestrado, assassinado, torturado pela ditadura militar brasileira. E nesse momento de recordar a nossa história, os heróis que morreram em favor da nossa liberdade, em favor da nossa autonomia, em favor da nossa democracia, situação similar acontece na Venezuela. Eu citei mais cedo o Henrique Marques, citei o Carlos Correia, mas são pessoas que na calada da noite foram encapuzadas, sequestradas, removidas de sua família, tal qual o Rubens Paiva foi de sua família. Então, numa nação que hoje celebra uma figura histórica que foi silenciada e calada, que estamos aí no mundo hoje passando essa mensagem com o filme Ainda Estou Aqui, eu acho problemático que a gente simplesmente participe desse teatro do absurdo, que é a posse do Maduro, que é alguém que silencia vozes, que mata opositores, que sequestra. Então, isso me entristece muito, em memória até desse nosso amor, desse nosso clamor pela liberdade, pela democracia e pelo que passamos no passado. Eu acho que o Brasil não deveria ter enviado nenhum representante para essa cerimônia. Depoimento forte, sincero aqui da nossa Jess Peixoto. Enquanto a gente nota as imagens, a gente vê esse sujeito aí que está mais para um sósia do Marcelo Tais, conduzindo essa fraude absoluta, os capangas militarizados ali, que não vão abrir mão de jeito nenhum das suas boquinhas conquistadas a duras penas aí para ficar agarrados ao aparato repressor de Nicolás Maduro e Hugo Chávez. Antes, a gente notou ali, pelo menos em termos de autoridades, né, e chefes de Estado, Pepe, a gente notou a presença do Miguel Díaz-Canel, presidente cubano presente. Talvez das presenças mais previsíveis, eu diria, nesse teatro do absurdo. Ô Marinho, eu volto a falar, cara, política para mim é fita de símbolos, né? E o fato do Lula não estar presente na posse do Maduro, para mim diz muita coisa, não é? E eu discordo quando falo que o Brasil não deveria mandar nenhum representante para a posse do Maduro, porque isso significaria, de certa forma, adesão ao regime. Eu vejo como coisas completamente diferentes, não é? Infelizmente, né, ou felizmente, os venezuelanos precisam do Brasil. E eu não acho que a solução para a Venezuela seria virar as costas, o Brasil virar as costas para os venezuelanos. Pelo contrário, o Brasil tem que estar presente na Venezuela. O Brasil, é bom lembrar, tem várias pessoas que fugiram do regime Maduro, que estão presas, né, no sentido figurativo, na Embaixada do Brasil e na Embaixada da Argentina, que o Brasil fincou a bandeira, não é? Então, os venezuelanos precisam do Brasil. E não é a solução, nesse momento, no meu modo de ver, o Brasil não ir, né, e não manter um canal de diálogo
com o governo Maduro. Pelo contrário, para mim, política se faz com política. E o fato do Lula não ir para o Lula e nenhum escalão dos seus ministros, do primeiro escalão dos seus ministérios, irem para a posse do Maduro, já diz muito, no meu modo de ver, não é? E já o recado já dado, não é recado virado, é recado explícito, não é? Então, eu sinto que o Brasil fez o caminho certo. Tem que manter, sim, diálogo com o Maduro, tem que tentar, sim, uma conversa negociada, uma saída negociada com o Maduro. Então, eu sinto que não é uma alternativa o Brasil não estar presente nesse momento e não continuar com o canal com o Maduro. E outra coisa também, é incomparável querer levantar a bandeira do Rubens Paiva com a situação da Venezuela. É incomparável você querer equiparar a nossa ditadura, nosso período ditatorial, no período negro da história, com o que está acontecendo na Venezuela. Estão presos, estão morrendo. São momentos históricos completamente diferentes. Sim, hoje a gente devia ter mais cuidado com a democracia. Em memória às pessoas que morreram na ditadura militar, que lutaram contra a ditadura militar. Não dá para comparar. É outra realidade, é outro momento histórico. E outro ponto também. Em 2000, quando o Chávez entrou, em 98, quando o Chávez entrou no governo da Venezuela, ele jogou o jogo democrático, sim. Você querer colocar que o autoritarismo da Venezuela começou com o primeiro mandato Chávez, você está ignorando a história da Venezuela e está ignorando a democracia que era a Venezuela naquele momento. Infelizmente, o Chávez teve um rompante autoritário, teve uma mudança institucional clara, autoritário, e trouxe a ditadura para a Venezuela, que o Maduro continuou. Mas querer falar que o Chávez entrou na Venezuela como grande ditador, isso aí não é história, não é realidade. Um golpe em 92. Chávez tentou um golpe em 92. Eu vou ter que te interromper, lamentavelmente. Eu já volto contigo, não sem fazer um rápido break para todo mundo nos ouvindo na Rede Jovem Pan de Rádio. Já já a gente está de volta para vocês com as atualizações diretamente de Caracas. Voltamos aqui agora sim, Jess. Desculpa, vale a pena mencionar aqui também que vários ministros, secretários desse atual governo do Nicolás Maduro, chegaram a comparar o presidente Lula só nos últimos meses como um agente do imperialismo yankee americano. Tá? Não só isso, membros do aparato de repressão do regime de Maduro e da polícia bolivariana soltaram o já famoso meme dizendo que o Lula, basicamente com um alvo na sua testa vermelho, dizendo que quem se mete com a Venezuela se dá mal. Ainda assim, tomando todo esse tipo de passa fora, todo esse tipo de desdém, de deboche, de cusparadas, metaforicamente falando, ainda assim tem um representante do governo referendando essa farsa. Não, é uma farsa, me perdoa. E o detalhe membro do PT, mas daí a gente não pode esperar muito não. Membro do PT lá no Foro de São Paulo também. Não é conspiração, é fato, são imagens. As 4 representantes do PT sinalizam muito em relação ao que o próprio partido do presidente quer ali presente na posse do Maduro. Então, assim, estou concordando com a situação. Totalmente. Não, tem nada a ver uma coisa. Deixa eu desconstruir. Em que momento que a gente vai poder conectar o presidente Lula com todas as suas associações, seja o governo federal, o corpo diplomático e o partido que ele representa? Jess, vamos ver a Jess e eu volto contigo, Pepe. Desconstruindo o ponto do PP. O PP me vira e me fala, não é comparável. Ele nunca me explica por quê. E por que ele não vai conseguir explicar? Porque tal como na ditadura militar brasileira, as pessoas estão sendo perseguidas, elas estão sendo silenciadas e elas estão sendo assassinadas. Não é o meu país e talvez por isso, no caso dele, ele não se solidarize tanto. Mas eu me solidarizo. Vou usar um exemplo. Edivin Santos foi assassinado, um opositor do regime, dirigente ativista, foi assassinado. Carlos Correia, que eu citei mais cedo, presidente do Espaço Público, também uma ONG, sequestrado, encapuzado à luz do dia. Isso é sim uma ditadura sanguinária que faz opositores. E ninguém aqui está dizendo para o Brasil não dialogar ou falar com o Chaves, com o filhote do Chaves, o Maduro, nessa situação. Mas o que nós estamos falando aqui nesse caso é simplesmente que enviar um representante é ter uma concordância em relação à seriedade daquela cerimônia. É concordar com a presença, é mandar um representante oficial. Colômbia, Espanha, Estados Unidos, vários são os países que não enviaram, mas que ainda mantêm embaixadas e representação dentro da Venezuela. Então, o que você coloca não é simplesmente fechar as portas. A própria postura dele em relação ao presidente Lula, de chamar de agente infiltrado e todas essas coisas, é um desrespeito aos brasileiros, sim, e deve ser combatida. Ontem, a Marina Corina Machado foi presa e sequestrada. Nós não podemos seguir concordando com essas visões. Eu estou dizendo que eu lamento que o Brasil enviou, mas eu sou feliz pelo que Itamaraty cobrou as atas. Mas eu acho que há posturas melhores e que devemos nos colocar em razão e em favor dos venezuelanos que sofrem numa ditadura. O fato é que a sessão solene de juramento está acontecendo em Caracas. Pepe, breve comentário, a gente precisa seguir adiante.
Sempre é breve comentário para mim, impressionante. Eu né? preciso Na minha bola, conduzir um sempre programa. Se você mim, quiser falar, você fala, senão... Não, vou falar. Eu não estou falando que a Venezuela não é uma ditadura. Claro que é uma ditadura. Que eu estou falando que não dá para você comparar momentos históricos de contexto completamente diferente. É incomparável a ditadura militar do Brasil, a ditadura militar no Chile, na Argentina, com o que está acontecendo na Venezuela. É incomparável, não dá para você comparar. É claro que está tendo supressão da liberdade de expressão na Venezuela. E, no meu modo de ver, desculpa, eu entendo que relações exterior é uma busca por espaço de poder, não é uma busca natural por adesão a governos sanguinários. Então, quando eu vejo, por exemplo, o governo Lula mandando o representante de terceiro, quarto escalão para a posse do Maduro, para manter um diálogo com o governo Maduro, eu vejo isso com bons olhos, né? Até porque eu respeito os venezuelanos. As pessoas que me conhecem e sabem da minha luta diária, né? Já conhecem a minha história, né? Mas fui para a Venezuela algumas vezes já fiz várias reuniões na Venezuela política, né? Então, eu sinto que os venezuelanos precisam do Brasil, precisam do apoio dos brasileiros. E não é virando as costas para a Venezuela que vai resolver o problema da Venezuela, vai acabar com a ditadura Maduro. Então, é necessário o Brasil manter o diálogo com o Maduro, com o governo Maduro. É necessário que o Brasil mantenha o protagonismo de criar, né, um canal para tentar sair de forma negociada o governo Maduro dessa situação da Venezuela e por aí vai. Né? Então, me perdoa só a interrupção, só para a gente receber agora sim todo mundo que está ligadaço também na rede Jovem Pan de Rádio, e com precisão estamos de volta para vocês também, 11h46. Tá dando o que falar, pessoal. É a bola da vez, é o tema da vez. Os ânimos estão acirrados aqui, para dizer o mínimo, em torno da posse do terceiro mandato de Nicolás Maduro e todos os fatores aí diplomáticos, morais, até legais, políticos que estão em torno do que muitos consideram uma grande farsa. A grande discussão da vez aqui era se valeria a pena o Brasil manter esse canal diplomático e se para isso é necessário ou não mandar um representante para essa posse. Eu ouso dizer que não era para tanto. Não é que uma ausência do Brasil necessariamente implicaria um rompimento total das relações diplomáticas que já estão desgastadas, ainda mais com o presidente Lula tomando cada passa fora que, pelo amor de Deus.